Bom dia, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar hoje nos nossos falar do Apocalipse. Vamos ler hoje a mensagem, é a terceira igreja, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Pérgamo, mensagem à igreja de Pérgamo. Vamos ler o capítulo 2, o verso 12 até o 17, que diz assim: Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva o seguinte. Ao anjo da igreja de Pérgamo. Todas as igrejas, ele falou sobre o anjo. Eram 7 igrejas, 7 anjos da igreja. E ele falou sobre cada um. Cada um. E eu continuo dizendo, cada igreja dessa, os acontecimentos que tinha nela, é alegórico. Eles acontecem dentro de nós, cada um de nós. Nós somos um mapa mundo e somos também cada um de nós, a igreja. Então, representamos assim aqui. Cada um tem que procurar essa advertência, porque no início está falando que é feliz aquele que ouve, feliz aquele que lê, aquele que ouve e aquele que pratica. Põe em prática essas palavras. Graças ao Senhor. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Ele tem uma espada afiada de dois lados. A palavra de Deus é uma espada. Ela é considerada uma espada. E a espada que é afiada dos dois lados. Por que ela é afiada dos dois lados? Ela não tem preferência. Alguém pode dizer assim: eu pertenço a uma facção, a um grupo, e eu sou o líder. Então, eu tenho que falar para os irmãos. Tenho que doutrinar os irmãos. Não. A doutrina, a palavra doutrina quer dizer Deus triuno. A doutrina eu quero ela para mim. Eu quero Deus triuno para mim, falando comigo, mostrando, cortando quando precisa ser cortado. É isso. Então esta é uma palavra fiel. Esta é a mensagem. Ela é a palavra fiel. Ela é uma mensagem que fala que a espada, ele tem a espada afiada de dois gumes. E é ele quem fala. É ele quem fala. Aí ele começa dizendo para a igreja de Pérgamo, né? Para esse lado Pérgamo meu. Eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que tem em mim. Até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto, aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Interessante, né? Vocês são fiel. Eu sei que vocês são fiel. Vocês têm fé. Vocês adoram. Vocês não abandonaram a fé em mim. Ele diz, mas eu tenho algumas coisas. Eu vou falar algumas coisas para vocês. Sabe? Vocês me ouvem. A minha palavra é uma espada de dois gumes. Ela está cortando agora. Tenho algumas coisas contra vocês. É contra a vontade de Deus. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão. Balaão ensinou, mostrou para Balaque como fazer, como que deveria fazer com o povo de Israel. Ele queria que o povo pecasse, desobedecessem a Deus e ele começou pelos alimentos, dizendo que eles deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e a cometer imoralidades.
E ele, o Balaque, dizia que isso não tinha nada demais, que isso era assim mesmo e que precisava. Hoje, nós também estamos aqui. O Senhor está falando, está nos advertindo. Está dizendo que nós deixamos o primeiro amor e que nós esfriamos. Mas nós temos fé. Então, precisamos aproveitar esta fé que temos e não abandonar esta fé. E aqui então ele diz que nós não podemos praticar imoralidades, comer comidas, alimentos que são oferecidos a ídolos. Às vezes a gente pode até pensar, aqui está falando de comidas e de ídolos. Então podemos determinar um ídolo, uma imagem e uma comida que foi sacrificada a ele. E é de fato, é verídico, é literalmente certo. Mas a palavra de Deus nós podemos alegorizá-la. Às vezes, alimento sacrificado a ídolos, alimentos espirituais, palavras que desfaz do que é de Deus, isso também é um alimento, é uma contaminação. Como se diz, né? Piadas, chocarrices. Lá em Gálatas ele determinou muitos itens ali sobre isso, né? E isso é uma realidade, porque às vezes a gente pensa que é só o literal, mas não é só o literal. Talvez até o literal se torne mais fácil, pedir o perdão e receber o perdão e deixar de fazer. Mas o espiritual, a igreja de Pérgamo está dentro de nós. Precisamos tomar cuidado para não fazer o que essa igreja aqui fazia, que ele mostrou o símbolo dela. Como que é? É para o nosso proveito. O que está escrito é para o nosso proveito. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Tem alguns que seguem. Arrependam-se, ele fala. Tudo para o Senhor é na base do arrependimento. Senão eu logo irei até aí, e com a espada que sai da minha boca, lutarei contra essa gente. Davi pecou muitas vezes. Pecados feios, pecados, como se diz, horripilantes. Mas o Davi tinha uma coisa importante, que era segundo o coração de Deus. Por que era segundo o coração de Deus? O arrependimento. Quando você se arrepende, aqui está se falando de arrepender, não é de fingir que está arrependendo. É arrepender. Quando você se arrepende, você é segundo o coração de Deus. Deus te perdoa. Pecar, todos nós pecamos. O pecado é uma pessoa e o pecado ele quer entrar dentro de nós. Ele joga os seus frutos. Os frutos do pecado muitas vezes são doces, aparentemente doces, aparentemente são bons, até para se alimentar o nosso ser. Muitas vezes é assim, mas o Senhor quer que nós se arrependemos. E Ele veio para isso. Ele deu a sua vida por isso. Ele morreu por mim. Ah, mas também Ele ressuscitou por mim. Hoje eu proclamo que Deus é o Deus da ressurreição. Graças ao Senhor. Portanto, se vocês têm ouvidos, sim, portanto, se vocês têm ouvido, para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ouçam o que o Espírito está dizendo às igrejas. O que é que ele está dizendo às igrejas? Arrependam-se. Arrependam-se. Não é? Então é isso.
aos que conseguirem a vitória, se você conseguir isso, esse arrependimento, aí ele promete: eu darei do maná escondido, e a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso Deus. É o Deus cheio de graça, de promessas e de cumprimento das promessas, mas Ele quer um arrependimento. Tão somente o arrependimento. Parece fácil, né? Então é só eu arrepender? Sim, é só eu arrepender. Mas eu preciso arrepender. Arrepender não é pedir desculpa. Tem um ditado que diz que quem pede desculpa vai fazer de novo. Então, o arrependimento é aquele que pede o perdão e que jura e promete para Deus que eu jamais vou fazer de novo isso. E realmente cumpre. Amém.